Roberto Gomes Bolanhos, também conhecido como Chespirito. O nome pode não parecer muito familiar para você, mas se eu falar Chaves e Chapolin, com certeza você saberá quem é. Nasceu na cidade do México em 1920, no dia 21 de fevereiro. Roberto teve 2 irmãos, Francisco e Horácio. O pai de Roberto faleceu de um derrame cerebral em 1935, quando Roberto tinha apenas 6 anos. Na época, Roberto ficou na janela de sua casa esperando seu pai chegar, até se dar conta de que ele não voltaria mais para casa. Sua mãe Elza então criou os filhos praticamente sozinha e, mesmo com algumas dificuldades econômicas, conseguiu matricular os filhos nas melhores escolas da cidade e lhes dar uma vida muito digna. Quando Roberto ainda era uma criança, gostava muito de jogar futebol e praticar boxe. Ele tentou ser jogador de futebol, mas não seguiu carreira devido ao baixo peso. No boxe, chegou a ganhar um campeonato amador, mas também não seguiu adiante. Já crescido, Roberto passou a gostar de fazer pinturas e desenhos, fazia muitas paisagens e rostos. Bolanhos estudou engenharia mecânica na Universidade Nacional Autônoma do México, mas não chegou a se formar e nunca exerceu a profissão de engenharia. Decidiu mudar de carreira e começou a trabalhar como escritor criativo, escrevendo para rádio e televisão durante a década de 1950. Como era muito bom em criar roteiros e história para rádio e televisão mexicana, ele foi convidado a escrever roteiros para programas e filmes de sucesso, como Cômicos y Canciones, Loucos em Cena no ano de 1960, entre outros. Ganhou notoriedade internacional por ter sido criador e protagonista das séries televisivas Chaves e Chapolin, que certamente você conhece, além do programa chamado Chespirito, que ganhou o título de programa número 1 da televisão humorística mexicana. Que uma tartaruga, mais forte que um rato, mais inteligente que um asno, ele é o Chapolin. Só uma curiosidade, você sabia que o Chapolin Colorado quase foi verde? Bolanhos, quando criou o herói, ele intitulou como Chapolin Justiceiro e queria que o uniforme dele fosse esverdeado. Entretanto, na emissora mexicana onde ele trabalhava, só haviam apenas 4 cores de tecidos: preto, branco, azul e vermelho, que acabou sendo a opção escolhida por ele. Uma de suas esposas foi sua então colega de elenco, a Florinda Meza, que interpretava a tão conhecida Dona Florinda. Em 1979, durante as gravações de um episódio do Chapolin Colorado, uma parte do cenário acidentalmente atingiu o olho esquerdo de Roberto Bolanhos e o machucou, obrigando-o a finalizar as gravações utilizando um tapa-olho. Em toda a sua vida, Roberto Gomes Bolanhos, o eterno Chaves, veio ao Brasil uma única vez no ano de 1981, enquanto fazia uma viagem a caminho do Paraguai, onde ele estava fazendo uma turnê com o elenco de Chaves e Chapolin. Na ocasião, esteve em Foz do Iguaçu por 2 dias. Em uma viagem a Buenos Aires, Bolanhos se encontrou na rua com um grupo de brasileiros que lhe pediram autógrafo. Neste dia, ele percebeu pela primeira vez o quanto ele era querido e amado no Brasil. Chespirito realizou turnês mundo afora com o elenco de Chaves nas décadas de 1970 e 1980, se apresentando em vários países, mas nunca trouxe uma turnê para o Brasil. O motivo foi o idioma, porque Bolanhos acreditava que causaria estranheza nos brasileiros ver os personagens falando espanhol. Ele e outros atores do elenco chegaram a fazer aulas particulares de português para se apresentar no Brasil. Depois de muito estudar em nosso idioma, Chespirito quase realizou uma turnê no Brasil no ano de 1992, mas o momento político do país fez com que a turnê fosse cancelada e nunca realizada. Isso. Oh. Eu o quê? Ah, você estava aí no barril? Que bom que notou, hein?
Eu tive uma ideia. Vamos brincar de esconde-esconde. Que eu me escondia, então me procurava, aí ninguém me encontrava, porque que eu tava... Tudo bem. E quem é que bate cara? O mais burro. Não, por que sempre eu? Bom, se quiser, a gente tira sorte, né? Bom, sim. Vamos ver, vai dizer um número. Um número... 6. 7. 8, ganhei, você perdeu. Em conversa com os fãs pela internet, Bolanhos declarou que gostava muito do Brasil e que quando sua saúde melhorasse, ele pretendia visitar o país e agradeceu imensamente o carinho dos fãs brasileiros. Bolanhos tinha grande admiração pelo jogador Pelé e já disse várias vezes que o jogador é o seu ídolo. Uma vez, o próprio Pelé lhe pediu que fizesse um filme, Chaves, mas Bolanhos recusou, porque ele acreditava que Chaves só daria certo na televisão. Em dezembro de 2006, Chespirito foi internado no México após sofrer uma pneumonia, mas como ele tinha uma saúde de ferro, logo se recuperou e deixou o hospital com apenas 5 dias, voltando aos seus compromissos normalmente. Em 2011, o SBT tentou trazer Bolanhos ao Brasil para a comemoração dos 30 anos da emissora, mas por causa de problemas de saúde do ator, os médicos não autorizaram a seguir viagem. A última entrevista a uma emissora brasileira foi para o programa do Ratinho em 2011. Nela, Roberto Gomes Bolanho mandou uma mensagem muito linda para os seus fãs no Brasil. Abre aspas. Agradeço de todo o coração o que falam de mim no Brasil. Creio que nem mereço, mas digo sinceramente. Então, agradeço muito mais. Amo vocês, seja como vocês são, como eu conheço vocês. Muito alegres, muito brincalhões, bons. Sejam muito brasileiros. Brasil, amo vocês. Eu te amo. Fecha aspas. Palavras de Chespirito. A última mensagem de Chespirito em seu perfil no Twitter foi para uma fã brasileira, em que ele disse: todo o meu amor para o Brasil. Com uma carreira que durou décadas, Bolanhos se consagrou como um dos maiores dramaturgos e comediantes de todos os tempos. Com humor característico simples e bem carismático, ele fez e faz parte da memória de crianças e adultos, além de inspirar gerações de atores, comediantes e escritores. Não, senhor Barriga, eu não estava fugindo de ninguém. Como não estava fugindo de mim? Não, senhor. Por que acha que eu estava fugindo? Por ter saído pela janela. Por que saiu pela janela? Isso, por que... Olha, Roberto Bolanhos é descrito como um dos comediantes mais reconhecidos do século XX, além de ser bem conhecido e honrado em toda a América Latina. No dia 28 de novembro de 2014, aos 85 anos de idade, nosso saudoso Chespirito veio a falecer após uma parada cardíaca. Seu corpo foi enterrado no Panteão francês de la Piedad, na cidade do México. O assunto se tornou um dos mais comentados pelo mundo afora, especialmente na América Latina. Várias personalidades de diversas nacionalidades falaram sobre a morte nas redes sociais, entre elas artistas do elenco das séries Chaves, Chespirito e Chapulin Colorado.